Olá, pessoal! Sou Laura Eloís Rodrigues Chaves, sou discente da Universidade Federal de Rondonópolis e atualmente eu faço a disciplina de suinocultura, que é ministrada pelo professor Alessandro Borges Amorim. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o tema Sistemas de Identificação por RFID, ou radiofrequência, para rastreabilidade na suinocultura. Bom, a suinocultura ela vem tendo uma grande expansão, tanto a suinocultura brasileira quanto a mundial, tanto o Brasil sendo até o quarto maior produtor e exportador de carne suína. Bom, de acordo com essa expansão, né, vem se tendo muito a questão das exigências dos mercados consumidores, né? Mercados consumidores, principalmente europeus, né, União Europeia, que vem tendo grandes exigências, protocolos rigorosos sanitários, protocolos alimentares rigorosos, né, protocolos para poder atingir o bem-estar animal, uma boa produtividade, né. Devido a toda essa questão desse rigoroso controle de dados, demandado muito a questão da rastreabilidade, né, na cadeia produtiva, na cadeia como um todo. Então, a rastreabilidade ela acaba sendo muito importante, né, nesse sistema de produção, porque ela demanda, né, tem a questão de rastrear realmente os dados, o histórico desse animal, desde o nascimento até o seu abate. Então, ela acaba sendo uma ferramenta, né, muito importante, fundamental, uma gestão muito importante para a utilização de tecnologias automatizadas que vão ser aplicadas em granjas, né, comerciais, granjas altamente produtivas, principalmente com um grande número de animais, para se ter realmente uma grande produtividade. Então, a tecnologia RFID ela acaba surgindo como uma solução, né, eficiente, uma solução também que é econômica a longo prazo e ela atualmente precisa justamente na identificação individual, no monitoramento em tempo real de cada animal presente ali, de cada lote, né, de animal presente, né, nessas granjas, justamente devido a essa expansão, né, da suinocultura, todos esses protocolos rigorosos, mercados consumidores que querem saber, né, exigências para saber como que é todo o processo de produção, toda a cadeia, como que funciona a origem, né? E então é uma tecnologia muito importante, principalmente devido a esses protocolos rigorosos, né? E essa demanda dessas exigências dos mercados consumidores. Então, RFID significa identificação por radiofrequência, né? É um termo em inglês, Radio Frequency Identification, e ela acaba sendo uma tecnologia que já é um pouco antiga, ela não é tão nova, já tem algumas décadas, e ela é adotada tanto na questão da cadeia produtiva animal, né? Identificação animal, identificação de objetos, enfim. Ela é uma tecnologia que acaba utilizando ondas de rádio, né, de frequência, para transmitir informações. No caso, na cadeia produtiva animal, acaba sendo transmitir a informação de um microchip que acaba sendo implementado, acoplado no animal, aí transportando essa informação a um leitor eletrônico. Os dados desse animal para um leitor eletrônico. Então, esses sistemas eletrônicos eles podem ser variados, incluindo, por exemplo, brincos, incluindo colares, incluindo anéis, né, que tem esses microchips, esses transponders, que podem ser também acoplados subcutaneamente, ou seja, implementados sobre a pele do animal. Cada transponder tag, ela possui um número único, né, para cada animal, que não vai se repetir, não vai ser duplicado. Isso vai garantir uma individualidade, um registro individual de cada animal ali presente. Esse sistema ele é muito interessante também porque ele acaba funcionando não com o contato físico diário da pessoa, do cuidador com o animal, porque a questão de você ir lá obter dados manuais e tudo mais pode ocorrer muitas falhas, né? Ainda mais se for, por exemplo, muitos animais, grande, muito grande, altamente quantidade de animais, então é um sistema muito interessante porque como vai estar tendo o sistema ali, os sensores e tudo mais nos animais, enviando os dados automaticamente para os sistemas, acaba sendo muito importante justamente por não ter essa necessidade diária de estar ali coletando os dados manuais.
Então é muito interessante, é uma coisa muito importante, é uma das vantagens, digamos assim, dessa tecnologia. Mas então, como que seria, né? Todas as questões, as etapas ali presentes é, nesses microchips, enfim, como que funciona, né? Como um todo. Então tem esses transponders, que também são os microchips mais as antenas. Ele é capaz, né, de armazenar um número único para cada animal, que pode incluir diversas informações sobre esse animal, dependendo do modelo. Pode ser através de sensores por temperatura ou não, enfim. Esses microchips eles vão ficar acoplados no brinco ou então implantados sobre a pele do animal. Após isso, também tem o leitor. Esse leitor ele pode acabar sendo portátil, que é tipo uma pistola que vai é, ficar perto do microchip e obter os dados, né, como se fosse um leitor de QR Code, enfim, código de barras. Ou então ele pode ser fixo, ele pode acabar sendo fixo em corredores, em algum local da baia, e pode ser acabar acoplado, né, a equipamentos automáticos. Esse leitor ele vai emitir ondas de rádio que vão ativar os microchips e vão acabar recebendo os dados que foram coletados nos sensores daqueles microchips, né? Que vão retornar para os leitores, para passar as informações adiante. Tem também a antena, que ela é responsável por gerar o campo de radiofrequência e permitir esse transporte de informações. Ela também pode ser fixa, né, em alguns pontos específicos da granja, e o seu formato vai definir o seu alcance, ou seja, quanto maior, ela pode ter um alcance maior, menor, um alcance menor, vai depender do seu formato. E o sistema de gestão, que seria os softwares, os sistemas de computadores e tudo mais, que vão estar ali para armazenar automaticamente os dados que vão ser recebidos, né, através desses leitores, dessas antenas, enfim, e com isso armazenar e guardar esses dados e permitir relatórios, permitir rastreabilidade, acompanhar realmente ali, em tempo real o desempenho individual de cada animal dentro da granja. Então aqui tem um esquema, né, mostrando o funcionamento do sistema, como que é. Tem os chips, né, que são acoplados aos animais, podem ser acoplados, como eu já mencionei, de diversas formas. E então, tem a antena, o leitor, o sistema, o banco de dados. Como que é? O leitor ele acaba enviando, né, energia para ativar o chip que está presente no animal. Esse chip acaba devolvendo para o leitor os dados que foram coletados, né, por sensores, enfim, que foram armazenados. E esses dados coletados, eles são enviados para o sistema, né, que é o sistema de computadores, os softwares, que lá vão ser interpretados e executados corretamente, né, vão ser interpretados corretamente todos esses dados que chegam. Em seguida, são armazenados, obviamente, todos os dados de todos os animais, né, nesses bancos de dados, nesses softwares, especificamente. A estrutura do implante, né, no microchip que é colocado ao animal. Tem o microchip, né, uma estrutura pequenininha aqui dentro, fica armazenando todas as informações de identificação, né, os dados coletados pelos sensores dos animais, enfim, fica armazenado tudo no microchip. Ao lado tem os sensores, que podem ser sensores de temperatura, né, sensores de pulsação cardíaca, enfim, vão ser ativados quando tem alguma leitura ali. O capacitor, que é responsável por segurar a energia desse microchip, né, recebida também e alimenta o sistema como um todo. E a antena, que recebe, né, as ondas eletromagnéticas e retorna as informações que foram coletadas pelos microchips e que são armazenadas, né, nesses microchips, então ela leva essas informações para os leitores externos. Bom, dentre os tipos de transponders, né, ou TECs, temos passivos, os ativos e os semipassivos. Os passivos, eles acabam não tendo a bateria, ou seja, eles não são igual a esse aqui, eles não têm o capacitor, não têm essa energia. Eles acabam sendo rentalmente mais baratos, né? E eles têm uma durabilidade até alta. Só que o alcance acaba sendo menor. Eles têm em torno ali de 3 metros, mais ou menos, no máximo ali, de alcance de leitura dos dados. Já os ativos, eles possuem bateria, então são basicamente iguais esse implante aqui, né? Possuem bateria e têm um maior alcance. Pode ter dezenas de metros, enfim.
muito mais do que 3 metros só que eles acabam sendo rentalmente mais, né, são mais caros. E tem os semipassivos, que tem bateria para os sensores, só que a comunicação acaba sendo um pouco similar ao passivo, só que ele também não é tão barato quanto o tipo passivo. Então, tem as faixas de frequência, ou seja, as faixas de frequência que cada leitura pode ter, né? Cada microchip pode levar os dados em determinada faixa de frequência, né? Como que funciona? Tem três básicas faixas de frequência, que seria a baixa frequência ou low frequency, em torno ali de 125 a 134 kHz, que pode ter um alcance em torno de uma leitura de distância em torno de 50 centímetros. É uma leitura relativamente curta, basicamente. Muito adotada para quando é granjas que têm menores quantidades de animais, enfim, né? Alta frequência, ou high frequency, que já tem um aumento ali da leitura de distância, podendo ser em torno de 1 metro, e pode girar em torno ali de 13,56 MHz. E tem a alta frequência, muito potente, né? Ultra high frequency, em torno de 860 a 960 MHz, podendo ter uma área de leitura muito maior, em torno ali de 15 metros. Ela acaba sendo também um pouco, né, mais cara. Antenas que têm, né, essa alta frequência, ou leitores que têm essa alta frequência acabam sendo um pouquinho mais caros. E tem ainda a extrema frequência, que seria em torno de 433 MHz, e pode ter uma ampliada, muito maior área, né, de leitura em torno de 300 metros. São algumas faixas de frequências relativas, né, desde a mais baixa, a alta, enfim, que podem variar aí conforme o sistema que vai ser adotado na granja, né? Bom, então a aplicabilidade do sistema dessa tecnologia RFID na suinocultura, ela demanda, né, várias questões muito interessantes, muito aplicadas, principalmente agora nessa demanda de protocolos rigorosos e tudo mais, como eu já mencionei, né, alto crescimento da suinocultura, toda essa questão de protocolos rigorosos. É uma tecnologia que ela vai ser muito interessante porque vai estar controlando individualmente cada animal, rastreando cada animal, desde o abate, o nascimento desse animal até o seu abate. Então, o controle individual automatizado e uma leitura rápida dos dados, né? O número do animal vai obter rapidamente o número do animal, o sexo vai estar tudo registrado, o porte, a coloração, até a raça do animal. Vai ter registro de peso desse animal, conversão alimentar diária, o controle do acesso à alimentação, está consumindo pouco, está consumindo muito, a quantidade de alimento que consome diariamente, controle dos animais que estão doentes ou não, como que está funcionando, controle ali, da gestão sanitária, né? Controle de vacinação, quantas vacinas esse animal tomou, quantos não tomou, o medicamento, né? Se tomou, quantidade de medicamento que tomou, atualização automática dos lotes, né? Quantidade de animais presentes em tal lote, enfim, e fases, mudanças, né? Esse registro dos animais em diferentes fases da vida, né? Leitões, marrãs, matrizes, enfim, monitoramento de movimentações diárias desses animais e de temperaturas também. Como que você pode perceber que é um controle muito rigoroso, digamos assim, uma aplicabilidade muito importante, porque realmente vai estar tendo todo um registro desses animais individualmente, né? Todos os dados vão ser armazenados desses animais. Então, dentre as vantagens, tem-se uma leitura rápida de todos os dados, automática, e sem a precisão, né, necessariamente do contato ali físico, coletando os dados desses animais manualmente. Não tem essa precisão, porque obviamente já vai estar tudo automatizado, levado para o software, só interpretar os dados. Precisão na identificação individual de cada animal, como já mencionei, o histórico completo de cada animal, desde a fase, né, do nascimento até o abate daquele animal, até a comercialização daquele produto, possibilidade de integração com sensores adicionais, né, diferentes tipos de sensores, não só sensores de temperatura, sensores cardíacos, enfim,
vai atender, obviamente, exigências de rastreabilidade do mercado consumidor. Inclusive, tem a questão também de estar presente essa rastreabilidade nas normativas do MAPA, né, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está essa questão da rastreabilidade para granjas, né, que vão ter que ser adotadas futuramente também. Contribuição para o bem-estar dos animais, contribuição também na segurança sanitária, não segurança somente sanitária do animal, segurança alimentar também das pessoas, dos consumidores, né? Melhor padronização e confiabilidade desses dados, desses registros produtivos e aumento do valor de mercado desses animais. Obviamente, devido, né, todos esses fatores, todo esse registro desde o início de vida desse animal, o valor agregado no final, né, tem que ser maior, acaba sendo maior justamente por toda essa questão da rastreabilidade. Só que como todo, né, tem as questões boas e ruins, tem os prós e tem os contras. Então, dentre as desvantagens, seriam o custo inicial muito alto, principalmente para pequenas granjas, né? É um custo que não é barato, é um custo elevado, então vai demandar realmente muito dinheiro. Tags, né? Ou seja, microchips que são incorretamente fixados, que são incorretamente implantados, eles acabam sendo perdidos, eles acabam não tendo uma leitura eficiente. Então, isso pode acontecer, esses erros, pode ser algo ruim, uma desvantagem, né? Se aplicado incorretamente. Por isso que a implantação ela vai exigir cuidados, né? Na hora ali, principalmente para evitar perdas, né? Desses microchips e também quando ele é implementado no animal, quando é implementado via subcutâneo, né? Para esse microchip ele não migrar para outra parte do corpo, né? Enfim, interferências também podem ocorrer, né? Ambientais, que pode acabar reduzindo o alcance da leitura desses dados e do transporte desses dados, e vai ter uma necessidade de mão de obra maior também, uma necessidade de mão de obra treinada, qualificada, né? Especializada, porque os funcionários têm que ser treinados, eles têm que saber implantar, né? Como que vai implantar todo esse sistema dentro da granja, saber identificar, né? Tomada de decisões e saber interpretar os dados que chegam, saber corretamente, enfim, como que funciona cada registro, cada animal, enfim, saber realmente interpretar. E ter uma precisão do sensor, né, que deve ser avaliado em ensaios a campos, caso haja erros, né. Como eu mencionei, pode ocorrer erros no momento da leitura, né, momento ali, erros no microchip mesmo. Então, é interessante ter esses ensaios, essas avaliações a campo justamente para poder não ter problemas no momento de implantar realmente essa tecnologia dentro da granja. Então, custos para implementação. O custo para implementação ele vai variar muito, muito, muito de diversos fatores. Por exemplo, a quantidade de animais, o número de animais que estão presentes naquela granja, o número de pontos de leitura, quantas antenas vão estar ali, quantidade de antenas, como que vai estar essa questão ali, o tipo de tag escolhido, o tipo de tecnologia, se são microchips com sensores de temperatura, se não são, se são leitores portáteis, se são leitores que são fixados em pontos específicos da granja, como que funciona, né? A infraestrutura da rede da granja, a infraestrutura em si, como um total da granja, se é uma infraestrutura grande, é uma infraestrutura pequena, como que funciona ali? Se é algo, né, muito grande ou não, integração com sistemas pré-existentes. Então, são alguns fatores que vão influenciar muito no custo de implementação. A gente já sabe que não é um custo tão barato, né? Mas, enfim, há a questão de ser muito, muito caro ou ser muito, muito barato. Vai variar muito. Então, aqui eu trago um exemplo do que poderia ser esse valor desse custo de implementação, mas é um exemplo muito longínquo. Não deve ser tomado decisão a partir disso, né? De acordo aqui, tem tags, né, para esse sistema, esses microchips implantáveis, com sensor de temperatura que podem estar variando em torno de 60 a 120 reais. Vamos supor uma granja que tem ali em torno de 3 mil animais, né? O valor, girando em torno dessa questão desse exemplo, pode girar em torno de 240 mil reais. Os leitores, né, que são leitores
de alta frequência, alta potência, né, que são fixos em pontos específicos da granja, eles podem estar variando em torno de 8 mil a 18 mil reais cada. E a necessidade desses leitores pode estar variando em torno de 8 leitores, 10 ou menos. Um número variado aí pode ser de 96 mil reais. As antenas, que podem ser externas de alta frequência, pode estar variando em torno de 700 a 1.600 reais cada. E a necessidade vai variar de acordo com a infraestrutura da granja, que pode girar em torno de 24, 32 antenas, enfim, ou mais. Totalizando em média ali em torno de 28 mil reais a implantação dessas antenas. Aí, além disso, tem as infraestruturas, né, e a instalação, que inclui todo o sistema de cabos, né, cabeamento, suporte das fontes, as redes internas, mão de obra, tudo isso vai variar em torno de 15 mil a 40 mil reais, mas pode estar saindo em média ali em 30 mil reais. Os softwares que vão ser instalados, servidores e integração, também vai depender muito. Pode ser bem mais barato. Uma variável pode ser em torno de 25 mil reais. E o custo total estimado, ele pode estar variando em torno de 424 mil, mais ou menos. Só que é uma questão, como eu já mencionei, vai variar muito de granja para granja. Se é uma granja que tem uma grande infraestrutura, se é uma granja que tem uma baixa infraestrutura, como que vai funcionar, né? Vai variar muito, são números que vão variar. Vai variar conforme a tecnologia do chip que vai ser adotado, chips com sensores ou não, enfim, do tamanho, né, da granja, vai variar da quantidade de animais que estão naquela granja, dos lotes, enfim. Então, o custo ele pode acabar girando em torno de 424 mil reais, pode girar em menos, dependendo da quantidade, ou pode girar mais, pode chegar até 1 milhão, pode chegar, enfim, é algo que vai variar muito, muito, muito mesmo. Então, de acordo com esse exemplo que eu mencionei, o retorno acumulado, porque, como eu falei lá no início, é uma implementação que ela vai ter um retorno a longo prazo. Então, supondo uma suposição ali, um retorno esperado, ele pode girar em torno de 327 mil a 523 mil reais acumulado em 2 anos. Isso varia muito também, é algo muito variável, mas supondo ali que pode ser em torno desse valor para os valores que eu mencionei anteriormente. E o lucro, após pagar todo o investimento, o lucro anual, ele pode estar variando em torno de 70 mil a 150 mil reais. Algo muito variável, algo que vai depender realmente da granja como um todo, né? Da infraestrutura daquela granja, enfim. Só que gira em torno disso. É uma tecnologia que ela não é tão rentável, né, para pequenas granjas, é uma tecnologia muito rentável para grandes granjas comerciais, né? E, e é isso. Mas basicamente essa tecnologia RFID ela é muito importante porque com base que vai aumentando realmente toda essa cadeia produtiva, vai aumentando os protocolos rigorosos, né? Esses países consumidores, principalmente países europeus, que estão cada vez mais querendo bem-estar animal, estão cada vez mais querendo saber a origem, a produção inteira, a origem desde o início, né, a cadeia produtiva, é uma tecnologia que vai agregar muito, né, que vai estar ali andando junto com o que, por exemplo, o mapa diz, né, sobre rastreabilidade, vai estar demandando bem-estar animal, vai estar realmente ali presente em toda essa cadeia produtiva. Por isso que é interessante a aplicação dela para grandes granjas, não pequenas granjas, como eu já mencionei. Mas é isso então. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem ficado até o final e por terem me assistido até o final. Essas aqui são minhas referências. Utilizei 3 arquivos e é isso. Muito obrigada. Desde já, até mais. Tchau, tchau.